A Uber tinha uma questão para ser resolvida. Essa questão se chama dinâmico. Mas o que é o dinâmico? O dinâmico, ele é um sistema que ele aumenta o valor da corrida conforme também aumenta a demanda. Então, se tem muitos passageiros buscando uma viagem, buscando um motorista aí, Uber, o preço do Uber também aumenta. Isso, lógico que é o passageiro que paga, então é ruim para ele, mas é bom para o motorista, que ele vai acabar recebendo um pouco mais do que numa viagem normal. Isso é preço dinâmico. Normalmente isso acontece em determinados horários em locais com grande aglomeração de pessoas, em saídas de shows, finais de semana, por exemplo. Então o preço ele aumenta. Só que o dinâmico ele se tornou um problema tanto para o passageiro, que ele vai ter que pagar um pouco mais. É um problema para Uber, porque o passageiro, sabendo que vai pagar mais, ele desiste daquela viagem. E também é um problema para o motorista, apesar de que ele vai, num primeiro momento, ganhar um pouco mais, mas também pelo fato do passageiro desistir da viagem, vai ter menos viagens nesses momentos. E outros fatos que acontecem, como por exemplo, uma chamada longe, onde o motorista está numa área do dinâmico. Além do que, o passageiro que paga mais, normalmente ele vai lá na Uber, reclama sobre esse pagamento maior e a Uber, vocês estão vendo aí que acompanham o meu canal, a Uber acaba descontando do motorista quando o passageiro reclama. Não exatamente por esse fato do dinâmico, mas em outras ocasiões a gente sabe que a Uber está sim descontando do motorista. Então, o dinâmico é um problema para o passageiro, para a Uber e, consequentemente, para o motorista. Um outro fator determinante é o seguinte: o dinâmico ele é muito rápido, então o motorista ele desinteressa de se deslocar para aquela área, para aquela região, sabendo que quando ele chegar naquele local o dinâmico já desapareceu. Então é um outro problema que a Uber está enfrentando. Ela precisa do motorista em determinado local, mas o motorista não está indo, fazendo com que o passageiro acabe ali esperando um pouco mais. E vocês sabem que a preocupação da Uber é exatamente com o passageiro. Então ele se tornou pouco funcional e a Uber precisava resolver essa questão. Vocês sabem que o dinâmico ele não tinha limite. Ele era utilizado um multiplicador, por exemplo, 1.2, 1.8, 2.9, o que significa de uma viagem de R$10, com 2.9 sairia R$29 para o passageiro. Então os acréscimos são sempre maiores, sempre muito grandes, e o passageiro certamente iria reclamar por esse fato. Além do que, se você entrar no site do Reclame Aqui e também se você for na Justiça, você vai ver que tem reclamações de passageiro com relação a esse problema aí. E pelo que eu estou sabendo, a Uber já está fazendo testes com um novo sistema de dinâmico. Eu emprestei esses prints lá do Fernando, que ele postou lá no Instagram, e eu estou mostrando para vocês aí o e-mail que a Uber mostrou. Então a Uber está mostrando a região de alta demanda e, segundo a Uber, vai ficar mais tempo na tela, para que o motorista tenha tempo de se deslocar para esse local. E será também um sistema independente. O passageiro não vai pagar nada além do que a viagem normal. Então não haverá dinâmico para o passageiro. Quem vai custear esse dinâmico vai ser a Uber. Então o motorista vai continuar ganhando o seu dinâmico, mas quem vai pagar é a Uber e não o passageiro. Então o passageiro não tem preocupação nenhuma se a viagem vai ficar mais cara ou não. Para ele sempre vai ser aquela viagem com o custo normal. E a diferença está na forma como vai ser mostrado. Como eu falei para vocês, antes era um multiplicador 1.2, 2.3, agora não. Agora a Uber vai mostrar exatamente o quanto o motorista vai ganhar. E funciona da seguinte forma: toda vez que o motorista passar por uma região de dinâmico, aquele valor apontado naquela região é o quanto o motorista vai ganhar na próxima viagem. Então, se ele passou, a Uber até mostrou aqui um exemplo, se no trajeto o motorista passar por uma área até o passageiro com preço de mais 12,50 e outra com 8,50, o maior valor será considerado.
Então, você passou numa rua onde está marcado 12,50, esse valor de 12,50 vai ser acrescido ao valor da viagem que você vai fazer. Então, se você pegar uma viagem de R$15, por exemplo, você vai receber ao final da viagem R$ 27,50. E se por acaso o motorista passar numa rua que estiver marcando 8,50, mas lá onde o passageiro chamar estiver um valor maior, então o que vale é aquele valor de onde o passageiro está e não por onde ele está passando. Então, com isso, a Uber está resolvendo alguns problemas, como por exemplo, o desinteresse que o motorista tinha de ir para o dinâmico. Agora sim, quando ele vê lá no mapa que está lá 2,50 ou então 10,50, o valor que estiver, o motorista agora sim vai ter o interesse de colocar, de posicionar o seu carro naquele lugar, uma vez que só o fato dele estar ali, ele já adquire o direito de ter aquele dinâmico. Então, boa parte dos problemas estão resolvidos e, como eu falei, o passageiro agora não vai mais deixar de pedir a viagem, porque ele não vai mais pagar. Então vai ter sim mais viagem. Eu acredito que, apesar de que não é mais aquele multiplicador de 3 vezes mais numa viagem, eu acredito que me parece bom. Até eu queria que vocês falassem, deixassem seus comentários o que vocês acham dessa forma. Para mim, me parece bom. Lembrando que tem uma coisa aqui que eu estou achando que ainda não se encaixou, como por exemplo as viagens longas. Antigamente era um multiplicador, então quanto maior a viagem, mais você ganhava. Agora não, é um valor fixo, o que faz com que nós queiramos apenas pegar viagens curtas. Esse problema eu não sei como que está, mas eu até peço uma ajuda de vocês, se vocês têm conhecimento sobre isso. A gente faz um outro vídeo falando a respeito dessa situação de uma viagem longa. Eu acho que se o multiplicador ele é 2,50 e eu vou fazer uma viagem de 30 quilômetros, não compensa. Então, porque eu vou ganhar apenas 2,50 numa viagem longa. Eu prefiro fazer várias viagens curtas ali e ir pegando aqueles dinâmicos e somando aqueles valores. Então, isso ainda eu acho que não ficou claro, mas é tudo muito novo, vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Deixa aí os seus comentários do que vocês têm para dizer sobre esse novo preço dinâmico da Uber e se vocês gostaram ou não. Um abraço, fique com Deus, tem muita coisa para a gente falar, vamos ver se a gente consegue fazer mais vídeos ainda hoje. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.